que se diga que a alma é o seu próprio algoz, que Deus não a persegue e apenas a abandona no estado infeliz por ela escolhido, embora esse abandono eterno de um ser extraviado e sofredor pareça incompatível com a bondade divina, isso se pode até conceber. Entretanto, o que se diz da alma e das penas espirituais, não se pode de modo algum dizer dos corpos e das penas corporais, para a perpetuação das quais já não basta que Deus se conserve impassível, mas, ao contrário, que intervenha e atue, sem o que todos os corpos sucumbiriam. Os teólogos supõem, portanto, que Deus opera efetivamente, após a ressurreição dos corpos, esse segundo milagre de que falamos. Que em primeiro lugar ele tira dos sepulcros que os devoravam os nossos corpos de barro, retira-os tais como aí baixaram, com suas enfermidades originais e as degradações sucessivas da idade, das moléstias e dos vícios, restitui-nos a esse estado, decrépitos, friorentos, gotosos, cheios de necessidades, sensíveis a uma picada de abelha, cobertos pelas feridas que a vida e a morte nos impuseram. E está feito o primeiro milagre. Depois, há esses corpos raquíticos, prontos a voltarem ao pó de onde saíram. Deus outorga propriedades que nunca tiveram, completando o segundo milagre, a imortalidade, esse dom que, em sua cólera, dizia antes em sua misericórdia, ele havia retirado de Adão ao sair do Éden. Adão, quando imortal, era invulnerável. E deixando de ser invulnerável tornou-se mortal. A morte seguia de perto a dor. A ressurreição não nos restabelece, pois, nem nas condições físicas do homem inocente, nem nas do culpado, sendo antes uma ressurreição das nossas misérias, mas com um acréscimo de misérias novas, infinitamente mais horrorosas. É, de algum modo, uma verdadeira criação. E é mais maliciosa que a imaginação porventura ousou conceber. Deus muda de parecer e, para juntar aos tormentos espirituais dos pecadores tormentos carnais que possam durar eternamente, transforma de súbito, por efeito do seu poder, as leis e propriedades por ele mesmo estabelecidas desde o começo dos tempos aos compostos materiais, ressuscita carnes enfermas e corrompidas e, reunindo por um nó indestrutível esses elementos que tendem por si mesmos a separar-se, mantém e perpetua, contra a ordem natural, essa podridão viva, lançando-a ao fogo, não para purificá-la, mas para conservá-la tal qual é, sensível, sofredora, em chamas, horrível e, tal como a quer, imortal. Por esse milagre Deus se transforma num dos algozes do inferno, pois se os condenados não podem atribuir seus males espirituais senão a si mesmos, em compensação só a Deus poderão imputar os outros. Era pouco demais, após a morte, abandoná-los à tristeza, ao arrependimento e a todas as angústias de uma alma que sente haver perdido o bem supremo. Segundo os teólogos, Deus irá buscá-los nessa noite, no fundo desse abismo, chamando-os momentaneamente à vida. Não para as consolar, mas para se revestir de um corpo horrendo, chamejante, imperecível, mais empestado que a túnica de Dejanira, para, em seguida, abandoná-las para sempre. Ainda assim esse abandono não será absoluto, visto como o céu e a terra não subsistem senão por ato permanente da vontade divina, sempre ativa, e considerando-se que tudo se dissiparia se ele deixasse de os sustentar. Deus terá, portanto, sem cessar, esses condenados à mão, para impedir que o fogo se extinga em seus corpos e os consuma, querendo que contribuam perenemente por seus suplícios eternos para a edificação dos escolhidos. 14. Dissemos, e com razão, que o inferno dos cristãos havia superado dos pagãos. De fato, no Tártaro vêem-se culpados torturados pelo remorso, ante suas vítimas e seus crimes, acabrunhados por aqueles que espezinharam na vida terrestre, vemo-los fugirem à luz que os penetra, procurando em vão escaparem aos olhares que os perseguem. Aí o orgulho é abatido e humilhando, todos trazem o estigma do seu passado, todos são punidos pelas próprias faltas, a tal ponto que,
Para alguns, basta entregá-los a si mesmos sem ser preciso aumentar-lhes os castigos. Contudo, são sombras, isto é, almas com corpos fluídicos, imagens da sua vida terrestre. Lá não se vê os homens retomarem o corpo carnal para sofrer materialmente, nem o fogo a penetrar-lhes a pele, saturando-os até a medula dos ossos. Tampouco se vê o requinte das torturas que constituem o fundo do inferno cristão. Juízes inflexíveis, porém justos, proferem a sentença de acordo com o delito, ao passo que no império de Satã todos são confundidos nas mesmas torturas, com a materialidade por base, e banida a toda e qualquer equidade. Hoje não se nega a existência, no próprio seio da Igreja, de muitos homens sensatos que não admitem essas coisas à risca, vendo nelas simples alegorias cujo sentido convém interpretar. Estas opiniões, no entanto, são individuais e não fazem lei, de modo que a crença no inferno material, com todas as suas consequências, ainda constitui um artigo de fé. 15. É de perguntar-se como alguns homens foram capazes de ver essas coisas em estado de êxtase, quando elas de fato não existem. Não cabe aqui explicar a origem das imagens fantásticas, tantas vezes reproduzidas com todas as aparências de realidade. Diremos apenas ser preciso considerar, em princípio, que o êxtase é a menos segura de todas as revelações porque o estado de superexcitação nem sempre implica um desprendimento tão completo da alma que se impõe à crença absoluta, denunciando muitas vezes o reflexo de preocupações da véspera. As ideias com que o espírito se nutre e das quais o cérebro, ou melhor, o envoltório perispiritual que a este corresponde, conserva a forma ou a estampa, se reproduzem amplificadas como em uma miragem, sob formas vaporosas que se cruzam, se confundem e compõem um todo extravagante. Os estáticos de todos os cultos sempre viram coisas relacionadas com fé que possuíam. Nada há, pois, de extraordinário que Santa Teresa e outros, tanto quanto ela saturados de ideias infernais pelas descrições, verbais ou escritas, hajam tido visões, que não são, propriamente falando, mais que reproduções por efeito de um pesadelo. Um pagão fanatizado teria antes visto Tártaro e as Fúrias, ou Júpiter, no Olimpo, empunhando o raio. Capítulo 5. O Purgatório. 1. O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme à vontade de Deus do que o do inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de mediana gravidade. O princípio do purgatório funda-se, pois, na equidade, porque, comparado à justiça humana, é a detenção temporária para da condenação perpétua. Que diríamos de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes hediondos e os delitos mais simples? Sem o purgatório, só há para as almas duas alternativas extremas, a felicidade absoluta ou o suplício eterno. Nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas, ou sofreriam o castigo imposto aos maiores criminosos, mesmo quando não houvessem praticado muito mal, o que não seria nem justo, nem racional. 2. A noção de purgatório, entretanto, deveria ser necessariamente incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo os homens fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. Se o primeiro pensamento foi bom, o mesmo não se pode dizer das consequências que dele decorrem, pelos abusos a que deram causa. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa que o inferno. 3.
O local do purgatório e a natureza das penas aí sofridas nunca foram determinados e definidos claramente. Estava reservado à nova revelação o preenchimento dessa lacuna, ao nos explicar as causas das misérias da vida terrena, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se ela fosse perfeita não cometeria faltas nem teria de sofrer-lhe as consequências. O homem que na terra fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas dos excessos. Na maior parte das vezes ele é infeliz por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não reparadas. Sofre em uma vida de provações o que fez sofrer a outra em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, ao mesmo tempo, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males futuros e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o porvir quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes provocam lutas incessantes que desenvolvem suas forças e suas faculdades intelectuais e morais. Por essas lutas a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver coragem para mantê-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiosa e triunfante, como soldado que sai da refrega para receber a palma gloriosa. 4. Cada existência é uma oportunidade para a alma dar um passo à frente. Depende da sua vontade a maior ou menor extensão desse passo, seja franqueando muitos degraus, seja permanecendo no mesmo ponto. Neste último caso, de nada lhe aproveita o sofrimento, e, porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque outra mancha virá a juntar-se a uma mancha não apagada. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja pouco a pouco das suas imperfeições, que se purga, até que esteja bastante pura para poder deixar os mundos de expiação, por mundos mais venturosos e, mais tarde, para fluir em outros a suprema felicidade. Assim, o purgatório não constitui uma ideia vaga e incerta. É uma realidade material que vemos, tocamos e sofremos, existe nos mundos de expiação, e a Terra é um desses mundos. Nela os homens expiam o passado e o presente, em proveito do futuro. Contrariamente, porém, a ideia que deles se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. Daí só se sai por mérito próprio, e não por conclusão de tempo ou pelos méritos alheios, consoante estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. 5. Aquele, pois, que sofre nesta vida deve convencer-se de que assim sucede porque não se depurou suficientemente em sua existência anterior e que, se não o fizer nesta, deverá sofrer ainda mais na seguinte. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofrerá quanto mais imperfeito se for, da mesma forma que uma enfermidade persistirá por mais tempo quanto maior for a demora em tratá-la. É por isso que, enquanto o homem for orgulhoso e egoísta, sofrerá as consequências do orgulho e do egoísmo. 6. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois concedida a vida corpórea como meio de reparação. É por isso que nessa nova existência ele se achará em relação com as pessoas a quem ofendeu, ou em meios semelhantes àqueles em que praticou mal, ou ainda em situações opostas à sua vida precedente, como na miséria ou numa condição humilhante, por exemplo, se foi mal rico ou orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e na terra não constitui duplo castigo para o espírito, mas um complemento,
um desdobramento do trabalho efetivo com vistas a lhe facilitar o progresso. Depende dele aproveitá-lo. Não será preferível que o espírito volte à terra, com a possibilidade de alcançar o céu, a ser condenado sem remissão se a deixar definitivamente? A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem deva tudo aos próprios esforços e seja responsável pelo seu futuro. Se for infeliz por mais ou menos tempo, não poderá queixar-se senão de si mesmo, visto que a rota do progresso lhe estará sempre aberta. 7. Considerando-se como é grande o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quão terrível e penosa é a situação de outros, agravada ainda mais pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poder-se-ia dizer que se acham no inferno, desde que tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Graças, porém, à revelação dos Espíritos e aos exemplos que nos oferecem, sabemos que a duração da expiação está subordinada ao melhoramento do culpado. 8. O Espiritismo não vem, pois, negar as penas futuras, vem, ao contrário, confirmá-las. O que ele destrói é o inferno localizado com as suas fornalhas e penas irremissíveis. Também não nega o purgatório, pois prova que nele nos achamos. Ao defini-lo precisamente ao explicar a causa das misérias terrenas, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Repele as preces pelos mortos. Ao contrário, visto que os espíritos sofredores a solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra sua eficácia para os conduzir ao bem e, por esse meio, abreviar os seus tormentos. Falando a inteligência, tem levado a fé a muitos incrédulos, incutindo a prece no ânimo dos que a escarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento, e não nas palavras, que as melhores preces são as do coração, e não as dos lábios, aquelas que cada um faz pessoalmente, e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? 9. Seja qual for a duração do castigo e onde quer que ocorra, na vida espiritual ou na terra, terá sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber, punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada segundo o mérito. O Espiritismo repele a terceira alternativa, a da condenação eterna. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, aplicando-se, por isso mesmo e mais naturalmente à terra, considerada como local de expiação, do que o espaço infinito onde erram os espíritos sofredores, sobretudo porque a natureza da expiação terrena tem todas as características da verdadeira expiação. Quando os homens se melhorarem, não fornecerão ao mundo invisível senão espíritos bons, de modo que estes, ao encarnarem, só fornecerão à humanidade corpórea elementos aperfeiçoados. Então a terra deixará de ser um mundo de expiação e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. É por esta transformação, que neste momento se opera, que a terra se elevará na hierarquia dos mundos. Veja-se o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. 10. Por que, então, o Cristo não falou do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. Ele se serviu da palavra inferno, a única usada, como termo genérico, para designar sem distinção as penas futuras. Se houvesse colocado, ao lado da palavra inferno, uma equivalente a purgatório, não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, em sua concepção genérica, despertando a ideia de punição, encerrava, implicitamente, a do purgatório, que não passa de um modo de penalidade.
Estava reservado ao futuro esclarecer os homens sobre a natureza das penas e, por isso mesmo, reduzir o inferno ao seu justo valor. E já que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe existência, é porque julgou que o Mestre não havia dito tudo. E porque não haveria de dar-se sobre outros pontos o com que este se deu. Capítulo 6. Doutrina das penas eternas. Origem da doutrina das penas eternas. 1. A crença na eternidade das penas perde diariamente tanto terreno que, sem ser profeta, é possível prever-se para breve o seu fim. Tem sido combatida por meio de argumentos tão poderosos e tão categóricos que, de agora em diante, nos parece quase supérfluo ocuparmos-nos de tal doutrina, deixando que se extinga por si mesma. Entretanto, não se pode contestar que, mesmo caduca, ainda constitui o argumento principal utilizado pelos adversários das ideias novas, o ponto que defendem com mais obstinação, por ser um dos lados mais vulneráveis que ela apresenta, e porque preveem as consequências dessa queda. Por este lado, a questão merece sério exame. 2. A doutrina das penas eternas teve a sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Impossibilitados que estavam de captarem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das circunstâncias atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam, a não ser pouco ou mesmo nada, com a ideia das penas morais, tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. 3. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que mais tardiamente se desenvolve nele, razão pela qual não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito vaga e imperfeita. Assimilando a sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Sem compreenderem o seu poder moral, só aceitam pela força material, e não o veem senão armado com raio, ou no meio de relâmpagos e tempestades, semeando de passagem a ruína e a desolação, tal como fazem os guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e misericórdia não seria um Deus, mas um ser fraco a quem seria impossível obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus, nada que lhes repugnassem a razão. Como eles mesmos fossem implacáveis nos seus ressentimentos, cruéis com os inimigos e inexoráveis com os vencidos, Deus, que lhes era superior, deveria ser ainda mais terrível. Para tais homens havia necessidade de crenças religiosas compatíveis com a sua natureza ainda rústica. Uma religião exclusivamente espiritual, toda amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões, de modo que não se deve censurar a legislação draconiana de Moisés, que apenas podia conter seu povo dócil, nem o fato de haver feito de Deus um Deus vingativo. A época sim o exigia, sem o que a doutrina de Jesus não teria encontrado eco e até mesmo se anularia. 4. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material pouco a pouco se dissipava e os homens se tornavam mais aptos para compreender as coisas espirituais, o que só aconteceu lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, Jesus já pôde proclamar um Deus clemente, falando de seu reino, que não é deste mundo, e dizer aos homens, amai-vos uns aos outros e fazei o bem aos que vos odeiam, enquanto os antigos diziam, olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Se assim fosse, teria Deus criado almas mais adiantadas no tempo de Jesus do que no tempo de Moisés?
Mas então em que se teriam tornado estas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento. O simples bom senso repele tal suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido, em várias existências sucessivas, desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje se encontram mais adiantadas para receber um ensino ainda mais completo. 5. Todavia, o Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio disse: muitas coisas ainda vos diria se as pudesseis compreender, e é por isso que vos falo em parábolas. Mas o Cristo foi muito explícito sobretudo no que diz respeito à moral, porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto aos outros pontos, limitou-se a semear sob a forma alegórica os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação, já era muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se prometia o reino dos seus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. Para onde iriam estes? Precisava de uma compensação capaz de impressionar inteligências ainda muito rudimentares, de modo que pudessem identificar-se com a vida espiritual, visto que Jesus se dirigia ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, para a qual havia necessidade de imagens de algum modo palpáveis, e não de ideias sutis. Foi esta a razão por que Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Naquela época, bastava-lhe opor uma punição à recompensa. 6. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados na Geena. Ora, que vem a ser a Geena? Um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejavam as imundícies da cidade. Dever-se-ia interpretar isso também ao pé da letra. Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não tivesse sido seu pensamento, ele estaria em contradição consigo mesmo ao exaltar a clemência e a misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Seria, pois, equivocar-se singularmente sobre o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino vem proclamar a mansidão do Criador. No Pai Nosso Jesus nos ensina a dizer: perdoai, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se o culpado não devesse esperar algum perdão, seria inútil pedi-lo. Esse perdão, porém, é incondicional. É uma graça, é uma remissão pura e simples da pena em que se incorreu. Não, a medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado, o que equivale dizer que não seremos perdoados se, por nosso lado, não perdoarmos aos outros. Ao fazer do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, Deus não podia exigir do homem fraco que ele, onipotente, não fizesse. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. 7. Para homens que só possuíam de espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha que chocar-se, até porque já fazia parte da crença comum, aurida no inferno dos pagãos, quase universalmente espalhada. Do mesmo modo, a eternidade das penas nada apresentava que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, portanto, o fogo eterno não passaria de simples figura, pouco lhe importando que essa figura fosse tomada ao pé da letra,
desde que servisse de freio às paixões humanas. Além disso, ele sabia que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, considerando-se ainda, segundo a sua predição, que o Espírito de verdade viria a esclarecer os homens sobre todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento. Ora, Jesus nunca disse que o arrependimento não encontraria graça diante do Pai. Ao contrário, sempre que se lhe apresentou oportunidade, ele nos mostrou como um Deus clemente, misericordioso, pronto a receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno, inflexível, sim, para o pecador obstinado, porém sempre disposto a trocar o castigo pelo perdão do culpado sinceramente arrependido. Este não é, por certo, o caráter de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. 8. Todas as religiões primitivas, refletindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos Hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos, recompensava-os com a vitória ou punia-os com a derrota. A ideia que faziam de Deus os levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com o sangue de animais ou de homens, e daí os sacrifícios sangrentos que representavam papel tão importante em todas as religiões da antiguidade. Os judeus já tinham abolido os sacrifícios humanos, os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador, entregando, aos milhares, as chamas e as torturas, os que denominavam hereges, o que não deixava de ser, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, visto que os promoviam para a maior glória de Deus, e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Hoje, ainda invocam o Deus dos exércitos antes do combate e o glorificam após a vitória, muitas vezes pelas causas mais injustas e anticristãs. 9. Como o homem é vagaroso em desfazer-se dos seus hábitos, preconceitos e ideias primitivas. 40 séculos nos separam de Moisés, e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não ortodoxos, dos que são considerados heréticos, para acabar com a fogueira e fazer que se compreendesse a verdadeira grandeza de Deus. Em falta de fogueiras, porém, prevalecem ainda as perseguições materiais e morais, tão radicada está no homem a ideia de um Deus cruel. Nutrido por sentimentos que lhe são apregoados desde a infância, poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a torturas eternas e veja sem piedade sofrimento dos culpados? Sim, foram justamente os filósofos, os ímpios como querem alguns, que se escandalizaram vendo o nome de Deus profanado por atos indignos da sua magnanimidade. Foram eles que o mostraram aos homens na plenitude da sua grandeza, despojando das paixões e baixezas humanas, atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste ponto a religião ganhou em dignidade o que tem perdido em prestígio exterior, porque se ainda existem homens apegados à forma, bem maior é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento e pelo coração. Ao lado destes, porém, quantos se detiveram na superfície e foram levados, sem mais reflexão, a negarem toda a providência. Por não ter sido capaz de conciliar as crenças religiosas com o progresso da razão humana, a religião levou muita gente ao deísmo e incredulidade absoluta, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio, a falta de um ser mais perfeito. Argumentos a favor das penas eternas. 10. Voltemos ao dogma das penas eternas, que tem, como principal argumento invocado em seu favor, o seguinte: é ponto pacífico entre os homens que a gravidade da ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. O crime perpetrado contra um soberano, por exemplo, sendo considerado mais grave do que o cometido contra qualquer súdito
por isso mesmo, punido com maior severidade. E sendo Deus muito mais que um soberano, pois é infinito, a ofensa a ele deve ser infinita, como infinito deve ser o respectivo castigo, isto é, eterno. Refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie, premissas, enfim. Tomemos essas premissas aos próprios atributos de Deus, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. É impossível conceber Deus de outra maneira, visto que, sem a infinita perfeição, poder-se-ia conceber outro ser que lhe fosse superior. Para que seja único acima de todos os seres, e absolutamente necessário que ninguém possa excedê-lo ou sequer igualá-lo no que quer que seja. Logo, é preciso que seja infinito em tudo. Por serem infinitos, os atributos divinos não podem sofrer aumento nem diminuição, sem o que não seriam infinitos nem Deus seria perfeito. Se se tirasse a menor parcela de um só dos seus atributos, já não haveria Deus, visto que poderia coexistir um ser mais perfeito do que ele. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de outra qualidade contrária que pudesse diminuí-la e anulá-la. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem um ser infinitamente mau pode ter a menor parcela de bondade. Assim também um objeto não seria absolutamente negro com a mais leve nuance de branco e vice-versa. Estabelecido este ponto de partida, oporemos aos argumentos citados os seguintes. 11. Só um ser infinito pode fazer algo infinito. Sendo limitado nas virtudes, nos conhecimentos, no poderio, nas aptidões e na existência terrena, o homem não pode produzir senão coisas limitadas. Se pudesse ser infinito no mal que faz, ele o seria igualmente no bem, igualando-se, então, a Deus. Se o homem, porém, fosse infinito no bem não praticaria o mal, já que o bem absoluto é a exclusão de todo o mal. Admitindo-se que uma ofensa temporária à divindade pudesse ser absoluta, Deus, vingando-se por um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. E sendo Deus infinitamente vingativo não pode ser infinitamente bom e misericordioso, visto que um de seus atributos é a negação do outro. Se não for infinitamente bom não é perfeito, e se não for perfeito deixa de ser Deus. Se Deus é inexorável para o culpado que se arrepende, não é misericordioso, e se não é misericordioso, deixa de ser infinitamente bom. Porque, então, Deus outorgaria aos homens uma lei de perdão, se ele próprio não perdoasse. Resultaria daí que o homem que perdoa aos seus inimigos e lhes retribui o mal com o bem seria melhor que Deus, surdo ao arrependimento dos que o ofendem, negando-lhes por todos sempre o mais ligeiro consolo. Achando-se em toda parte e tudo vendo, Deus deve ver também as torturas dos condenados, e se ele se mantém insensível aos gemidos deles por toda a eternidade, será eternamente impiedoso. Logo, se não tem piedade, não é infinitamente bom. 12. A isto replicam que o pecador que se arrepende antes de morrer tem a misericórdia de Deus, e que mesmo o maior culpado pode receber essa graça. Quanto a isto não há dúvida, e compreende-se que Deus só perdoa o arrependido, mantendo-se inflexível para com os obstinados, mas se ele é todo misericordioso para a alma que se arrepende antes de deixar o corpo, porque deixará de sê-lo para que se arrepende depois da morte. Porque o arrependimento só seria eficaz durante a vida, que não passa de um breve instante, e não na eternidade, que não tem fim. Se a bondade e a misericórdia divinas fossem circunscritas a um dado tempo, teriam limites e Deus não seria infinitamente bom. 13. Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é inexorável de forma alguma, nem tão complacente a ponto de deixar impunes todas as faltas. Ao contrário, leva em conta rigorosamente o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro equitativo e proporcionalmente,
sem se enganar jamais na sua aplicação. Se, por uma falta passageira, resultante sempre da natureza imperfeita do homem e muitas vezes do meio em que vive, a alma pode ser punida eternamente, sem esperança de clemência ou de perdão, não há proporção entre a falta e o castigo e, portanto, não há justiça. Reconciliando-se com Deus, arrependendo-se e pedindo para reparar o mal praticado, o culpado estará retornando ao bem, aos bons sentimentos. Se, porém, o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem em nada lhe aproveita, e um bem não considerado significa injustiça. Entre os homens, o condenado que se corrige tem a pena comutada e, algumas vezes, até perdoada. Não haveria, nesse caso, mais equidade na justiça humana do que na divina. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. Nada tendo de esperar do seu retorno ao bem, o culpado persiste no mal, de modo que Deus não só o condena a sofrer perpetuamente, mas ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Nisso não há nem bondade nem justiça. 14. Sendo infinito em tudo, Deus deve conhecer tudo, tanto o passado quanto o futuro. Deve saber, ao criar uma alma, se ela virá a falir de forma tão grave a ponto de ser condenada eternamente. Se não souber, a sua sabedoria não é infinita, logo, ele deixa de ser Deus. Sabendo, cria voluntariamente um ser votado desde a formação à tortura sem fim e, nesse caso, deixa de ser bom. Uma vez, porém, que Deus pode estender a sua misericórdia ao pecador arrependido e tirá-lo do inferno, deixam de existir penas eternas, e o juízo dos homens está revogado. 15. Por conseguinte, a doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente à negação, ou, pelo menos, ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus, sendo, portanto, inconciliável com a perfeição infinita. Estamos, assim, diante de um dilema. O Deus é perfeito e não há penas eternas ou há penas eternas e Deus não é perfeito. 16. Também se invoca em favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa conferida aos bons, sendo eterna, deve ter por corolário a eterna punição. É justo proporcionar a punição à recompensa. Refutação: Deus criou a alma para fazê-la feliz ou infeliz? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser objetivo do Criador, pois, de outro modo, ele não seria bom. A alma alcança a felicidade pelo próprio mérito que, uma vez adquirido, não mais o perde. O contrário seria a sua degenerescência. A felicidade eterna é, pois, a consequência da sua imortalidade. Antes, porém, de chegar à perfeição, tem lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões. Não tendo sido criada perfeita, mas suscetível de o ser, a fim de que tenha o mérito de suas obras, a alma pode cair em faltas. Suas quedas são a consequência da sua natural fraqueza. E se devesse ser punida eternamente em virtude de uma queda, não seria o caso de perguntar por que Deus não a criou mais forte. A punição que ela sofre é uma advertência do mal que praticou, devendo ter por fim reconduzi-la ao bom caminho. Se a pena fosse remissível, o desejo de melhorar seria supérfluo, nem mesmo o fim da criação seria alcançado, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros à desgraça. Se uma alma culpada se arrepende, pode regenerar-se, e podendo regenerar-se pode aspirar à felicidade. Ora, Deus seria justo se lhe recusasse os meios para isso. Sendo bem o fim supremo da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna, como temporário deve ser o castigo, que é o meio de alcançá-la. Mesmo entre os homens, a mais vulgar noção de justiça prescreve que não se pode castigar perpetuamente quem se mostra desejoso de praticar o bem. 17. Um último argumento a favor das penas eternas é este: o temor das penas eternas é um freio. Se fosse anulado, o homem, por nada temer,
entregar-se a todos os excessos. Refutação: esse raciocínio seria justo se a não eternidade das penas provocasse a supressão de toda sanção penal. A felicidade ou infelicidade futura é consequência rigorosa da justiça de Deus, visto que a identidade de condições para o homem bom e para o perverso seria a negação da justiça. Mas pelo fato de não ser eterno, nem por isso o castigo deixa de ser menos penoso. Ele se torna tanto mais temível quanto mais nele se crê, e tanto mais aceitável quanto mais racional. Uma penalidade em que não se crê não pode ser um freio e a eternidade das penas está nesse caso. A crença nas penas eternas, como já dissemos, teve a sua utilidade, a sua razão de ser em certa época. Hoje, não somente deixa de impressionar os ânimos, como até produz descrentes. Antes de proclamá-la como uma necessidade, seria preciso demonstrar a sua realidade. Além disso, seria preciso observar a sua eficácia junto àqueles que a preconizam e se esforçam por demonstrá-la. Infelizmente, entre esses, muitos provam pelos atos que nada temem das penas eternas. Ora, se ela é impotente para reprimir o mal entre aqueles mesmos que dizem acreditar nela, que domínio poderá exercer sobre os descrentes e refratários? Impossibilidade material das penas eternas. 18. Até aqui, só temos combatido o dogma das penas eternas com o raciocínio. Vamos demonstrá-lo agora em contradição com os fatos positivos que observamos e provar, desse modo, a sua impossibilidade. Segundo esse dogma, a sorte das almas após a morte está fixada de forma irrevogável e, por conseguinte, vetado definitivamente o seu progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis a questão. Se progride, a eternidade das penas é impossível. Pode-se duvidar desse progresso, quando se vê a enorme variedade de aptidões morais e intelectuais existentes na Terra, desde o selvagem até o homem civilizado. Quando se vê a diferença apresentada por um mesmo povo de um século a outro. Se admitirmos que não são mais as mesmas almas, é preciso então admitir que Deus criou almas em todos os graus de adiantamento, segundo os tempos e lugares, favorecendo umas e destinando outras à perpétua inferioridade, o que seria incompatível com a justiça, que deve ser igual para todas as criaturas. 19. É incontestável que a alma atrasada moral e intelectualmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma cujas faculdades estão amplamente desenvolvidas. Se, portanto, estas almas não progredirem, não poderão, em condições mais favoráveis, gozar na eternidade senão de uma felicidade muito limitada. Para estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as mesmas que antes se apresentavam como atrasadas e que depois progrediram. Mas aqui nos deparamos com a questão da pluralidade das existências, único meio racional para resolver a dificuldade. Não obstante, vamos deixá-la de lado e considerar almas sob o ponto de vista de uma única existência. 20. Imaginemos um rapaz de 20 anos, como tantos que existem, ignorante, viciado por índole, negando sua alma e Deus, entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadeza. Encontrando-se depois num meio favorável, esse rapaz instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se crente piedoso. Não é esse um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida, exemplo que se reproduz todos os dias? Esse homem morre em idade avançada, como um santo, e certamente a sua salvação está assegurada. Qual, no entanto, seria a sua sorte se um acidente o levasse à morte 40 ou 50 anos mais cedo? Ele estava nas condições exigidas para ser condenado e, se o fosse, todo progresso se lhe tornaria impossível. Eis, pois, segundo a doutrina das penas eternas, um homem salvo somente pela circunstância de ter vivido mais tempo,
Circunstância, aliás, muito frágil, vista que um acidente qualquer poderia interromper bem mais cedo a sua vida. Desde que sua alma pôde progredir em dado tempo, por que razão não mais poderia progredir depois da morte, se uma causa alheia à sua vontade a tivesse impedido de fazê-lo durante a vida? Por que Deus lhe recusaria tais meios? Neste caso, o arrependimento veio, embora tardio. Mas se desde o momento da morte se impusesse a ele uma condenação irrevogável, esse arrependimento seria infrutífero por toda a eternidade e sua aptidão para progredir estaria anulada para sempre. 21. O dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, incompatível com o progresso das almas, ao qual opõe uma barreira insuperável. Esses dois princípios anulam-se mutuamente, isto é, a condição da existência de um implica forçosamente o aniquilamento do outro. Qual dos dois existe de fato? A lei do progresso é clara, não é uma teoria, mas um fato confirmado pela experiência, é uma lei da natureza, lei divina, imprescritível. E, pois, já que esta lei existe e não pode conciliar-se com a outra, é porque a outra não existe. Se o dogma das penas eternas fosse uma verdade, Santo Agostinho, Paulo e tantos outros jamais teriam visto o céu, caso morressem antes de realizar o progresso que lhes trouxe a conversão. A este último argumento, respondem que a conversão desses santos personagens não é o resultado do progresso da alma, mas da graça que lhes foi concedida e pela qual foram tocados. Porém, isto é simples jogo de palavras. Se esses santos praticaram o mal e depois o bem, é que melhoraram, logo, progrediram. Porque Deus lhes teria concedido como especial favor a graça de se corrigirem. Sim, porque a eles e não a outros. Sempre a doutrina dos privilégios, incompatível com a justiça de Deus e com o amor que ele dispensa igualmente a todas as criaturas. Segundo a doutrina espírita, de acordo mesmo com as palavras do Evangelho, com a lógica e com a mais rigorosa justiça, o homem é filho de suas obras, durante esta vida e depois da morte, nada é devendo ao favoritismo, Deus o recompensa pelos esforços que faz e o castiga pela negligência, por tanto tempo quanto nela persistir. A doutrina das penas eternas fez sua época. 22. A crença na eternidade das penas materiais prevaleceu como crença salutar enquanto os homens não tiveram ao seu alcance a compreensão do poder moral. É o que acontece com as crianças durante certo tempo, contidas pela ameaça de seres quiméricos com os quais são intimidadas. Chegadas, porém, ao período do raciocínio, repelem por si mesmas essas quimeras da infância, tornando-se absurdo querer governá-las por tais meios. Se os que as dirigem persistirem em afirmar-lhes que tais fábulas são verdadeiras e que, portanto, devem ser tomadas ao pé da letra, por certo perderão a sua confiança. É isso que se dá hoje com a humanidade, saindo da infância e abandonando, por assim dizer, as fraldas que envolviam. O homem não é mais esse instrumento passivo e vergado à força material, nem aquele incrédulo de outrora, que aceitava tudo de olhos fechados. 23. A crença é um ato de entendimento e, por isso mesmo, não pode ser imposta. Se, durante certo período da humanidade, o dogma das penas eternas se manteve inofensivo, salutar mesmo, chegou o momento em que se torna perigoso. Com efeito, a partir do momento em que é imposto como verdade absoluta, quando a própria razão o repele, podem acontecer duas coisas: ou o homem quer acreditar e procura uma crença mais racional, se afastando dos que o professam, ou, então, descrê absolutamente de tudo. Quem quer que estude o assunto, calmamente, verá que, em nossos dias, o dogma da eternidade das penas tem feito mais ateus e materialistas do que todos os filósofos. As ideias seguem um curso incessantemente progressivo, de modo que não se pode governar os homens desviando-se desse curso. Pretender contê-los, retroceder ou simplesmente parar enquanto ele avança, é condenar-se.
Seguir ou deixar de seguir essa evolução é uma questão de vida ou de morte para as religiões como para os governos. Esse fatalismo é um bem ou um mal? Certamente é um mal para os que, vivendo do passado, o veem aniquilar-se, mas para os que vivem pelo futuro é uma lei do progresso, ou seja, uma lei de Deus. E contra uma lei divina é inútil toda revolta, impossível toda luta. Por que, então, querer a todo custo uma crença que cai em desuso e que, afinal, causa mais danos que benefícios à religião? Ah! É triste dizê-lo, mas uma questão material domina aqui a questão religiosa. Essa crença tem sido grandemente explorada pela ideia de que com dinheiro se abrem as portas do céu e se fecham as do inferno. As quantias arrecadadas por estes meios, outrora e ainda hoje, são incalculáveis. É o imposto adiantado que se paga pelo temor da eternidade. E, sendo ele facultativo, a renda é sempre proporcional à crença. Se a crença deixar de existir, nula será a renda. A criança cede de boa vontade o seu pedaço de bolo a quem lhe promete afugentar o lobisomem. Contudo, se já não acreditar em lobisomem, guardará o bolo. 24. A nova revelação, dando noções mais sensatas da vida futura e provando que cada um de nós pode alcançar a salvação pelas próprias obras, deve encontrar grande oposição, tanto mais viva por estancar uma das mais rendosas fontes de receita. Assim tem ocorrido, sempre que uma nova descoberta ou invento abala costumes inveterados e pré-estabelecidos. Quem vive de velhos e custosos processos nunca deixa de lhes enaltecer a superioridade e excelência e de desacreditar os novos, mais econômicos. Acreditar-se-ia, por exemplo, que a imprensa, apesar dos benefícios prestados à humanidade, tenha sido aclamada pela numerosa classe dos copistas. Não, por certo eles a detestavam. Deu-se a mesma coisa com o invento de máquinas, com as estradas de ferro e com centenas de outras coisas. Aos olhos dos incrédulos, o dogma das penas eternas é uma questão fútil da qual se riem. Para o filósofo, esse dogma tem uma gravidade social pelos abusos que provoca. O homem verdadeiramente religioso tem interesse em destruir tais abusos e, consequentemente, suas causas, em benefício da própria dignidade da religião. Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. 25. Aos que pretendem encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas, pode-se opor os textos contrários, que a tal respeito não permitem nenhuma dúvida. As seguintes palavras de Ezequiel são a mais explícita negação, não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que a falta do pai do gênero humano teria acarretado à sua raça. 1. O Senhor novamente me falou e disse: 2. Porque vos servis desta parábola, consagrada proverbialmente em Israel, os pais, dizeis, comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram estragados. 3. Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós, como provérbio em Israel. 4. Pois todas as almas me pertencem, a do filho está comigo como a do pai, a alma que tiver pecado morrerá ela própria. 5. Se um homem for justo, se proceder segundo a equidade e a justiça. 7. Se não magoar nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado, se não tomar nada do bem de outrem por violência, se der o seu pão a quem tem fome, se vestir os que estão nus. 8. Se não se prestar a usura e não receber mais do que tem dado, se desviar sua mão de iniquidade e promover um juízo conciliatório entre dois homens que se altercam. 9. Se caminhar segundo os meus preceitos e observar as minhas ordens para agir conforme a verdade, esse homem é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. 10. Se esse homem tem um filho que seja ladrão e derrame sangue, ou que cometa algumas destas faltas. 13. Esse filho morrerá muito certamente, pois tem praticado todas essas ações detestáveis.
e seu sangue permanecerá sobre ele. 14. Se esse homem tem um filho que, vendo todos os crimes cometidos por seu pai, se aterrorize e evite imitá-lo. 17. Este não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. 18. Seu pai, que tinha oprimido os outros por calúnias